Giro de notícias plantão, você sabe que quando tem giro de notícias plantão aí não tem vinheta, não tem muita coisa aqui, tô só dando uma melhoradinha no áudio, ó, tá com o microfone aqui, mas o fato é que o Fluminense está sondando, ou sondou pelo menos, Richelli, volante do Sport. Sempre bom destacar aqui, tem uma outra notícia nesse vídeo aqui também, porque também é plantão, mas sempre bom destacar aqui. Sondagem não é contratação. O Fluminense não botou um dinheiro na mão de Richelli e falou, aqui, tá contratado. Não. Sondagem. O Fluminense pode fazer sondagem por vários jogadores do Brasil em vários momentos, tá? Então é só isso. O Fluminense não tá contratando, Richelli não é apresentado segunda-feira que vem, não. Mas fez uma sondagem. E só o fato de fazer a sondagem chama um pouco a atenção. Então, tipo assim, se você vê mais um pouquinho pra frente, uma notícia desmentindo que o Fluminense fez proposta pro Richelli, é normal porque fazer sondagem não é igual a fazer proposta. Beleza? Entendido. A outra notícia é sobre o Nenê, mas você já viu aí no título também, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela mais pra frente. Sobre Richelli, volante de 29 anos, que eu tenho ótimas referências sobre Richelli. Joga muito, é um leão, literalmente, porque jogava no Sport, fazendo tanto primeiro quanto segundo volante, só que tudo isso que eu tô falando aqui é de 2016. É de 2015 e 2016, numa época, inclusive, que o Sport chegou a fazer campanha brigando para ir para a Libertadores até o final do ano. Era um time do Sport que tinha Richelli, tinha o Samuel Xavier, o lateral direito, o próprio Matheus Ferraz, que está hoje no Fluminense, era desse time também. No gol era Danilo Fernandes, eu ia falar que era Agenor, mas Agenor foi depois. Elber, enfim, uma série de jogadores que foram muito bem no Sport nessa época. E, inclusive, Richelli foi o cara que chegou a talvez ser o maior destaque do time. Tanto que, na época, se eu não me engano, o Sport colocou a multa rescisória dele para 20 milhões para times nacionais e 40 milhões de reais para times de fora do Brasil, né? Recusando propostas de 10, 12 milhões do Palmeiras por ele. Porém, isso tudo, como a gente falou, é 2016. Eu não vi muito mais coisa de Richelli. Lembrei que ele foi pro Inter, jogou com o próprio Adair no Inter e não foi tão bem. E fui perguntar pra galera que eu conheço, né, como eu tenho bastante contatos com a turma do Sport, fui perguntar para poder saber a opinião deles sobre Richelli. Assim como eu perguntei ao Felipe Noronha lá do Elvin de Santos na época que o Fluminense trouxe o Ourinho, perguntei também sobre o Felipe Cardoso pro pessoal do Ceará, enfim, pergunto porque eu gosto de ter uma opinião ali de vários torcedores. Sobre Richelli, basicamente o que a galera falou aqui, eu vou pegar uma opinião que aí já é de um jornalista, uma opinião mais confiável do Fred Figueroa, que é lá do Diário de Pernambuco, do podcast 45 Minutos, que é jornalista, é torcedor do Sport, ele falou o seguinte: Richelli era um dos melhores volantes do país até começar a sentir dores constantes no tornozelo. O rendimento começou a cair, mas ainda mantendo um nível alto. O Sport defendia que ele não fosse operado. O Inter quis operar. Desde a cirurgia, ele não recuperou o vigor físico que o fazia ser um excelente volante, tanto primeiro quanto segundo volante, né? A galera falando que bola ele tem para ser titular em qualquer time da Série A, mas que o problema é físico, ou seja, vários problemas físicos. Sobre salário, tem uma matéria circulando, eu acho que é uma coisa do PVC, não sei exatamente não. Mas eu acho que é falando que Richelli saiu do Internacional com muitas lesões e com salário alto. As lesões, como eu falei, ele tem problemas físicos e na verdade, às vezes, problema físico não é nem só o fato do cara se machucar muito. Às vezes sei lá, não tá vindo um exemplo agora rápido na mente, mas talvez um jogador que ele dependesse muito do físico dele, a partir do momento que ele se lesiona. Ganso é um bom exemplo, né, do que tá atualmente no Fluminense. Uma lesão tirou de Ganso um potencial físico que ele passou a não ter muito mais. Não tem mais aquela potência para chutar pro gol e tal, tem esse receio todo. E isso, como o Richelli, tipo assim, ele usava muito desse vigor físico. Então até agora ele não conseguiu voltar e com 29 anos a gente não sabe se volta, né? Eu queria muito o Richelli no Fluminense em 2016, né? Não o Richelli de 2020. E além desse tipo de coisa, a questão do salário, como eu falei, ele tinha um salário alto, mas aceitou reduzir o salário para voltar para o Sport. A realidade financeira do Sport não é das melhores, na verdade é bem complicado atualmente. Então ele reduziu o salário para voltar para lá. Uma negociação, o Fluminense tentaria a liberação do jogador, mas o Sport tentando, caso houvesse, né, se prosseguisse para a negociação, o Sport não está está querendo se livrar do jogador em definitivo, mas provavelmente pediria alguma compensação, né? Isso daí já é uma questão de se prosseguisse para a negociação. Mas fato é, o Fluminense fez a sondagem.
A notícia, para dar o crédito, estava esquecendo já, é da Luísa, ela é repórter do Lance, eu esqueci a Luísa, acho que é Luísa Sá, mas eu vou conferir aqui. Sobre Luísa Sá, repórter do Lance. Sobre essa questão, o Fluminense fez a sondagem. E aí, para mim, já nasce um problema. Por quê? O Fluminense traria Richelli para substituir Henrique, né, um volante que custava bem alto e que, enfim, o Fluminense acabou liberando para o Cruzeiro e traria para ser uma reposição. O Fluminense tem hoje, botando que Richelli joga de primeiro e de segundo volante, o Fluminense tem hoje Hudson, Iago, Dodge e Yuri. Tem esses 4 jogadores já mais velhos, encorpados, que já atuaram nesse ano e que jogam e fazem... Eu acho até que, tirando Iago, os outros 3 fazem função de primeiro e segundo volante. Ah, Dodge não faz? Faz. Contra o Palmeiras ele fez, foi muito bem, foi um leão na marcação. Então, acho que assim, temos 4... E o próprio Hudson falou aqui numa entrevista para o Raiz Tricolor de que ele e Iago ficam revezando no primeiro e segundo volante. Ou seja, os 4 fazem essa função de primeiro e segundo. Ah, não, mas só 4 é muito pouco. Às vezes o Daí gosta de jogar com 3, fica só com 1 no banco, se tiver uma suspensão, um problema. Beleza. Temos André, temos Calegari é volante e lateral direito, e temos Martinelli. São 3 vindos da base, todos eles estourando a idade ali do sub-20, né? Eles têm 19, 20 anos. Ou seja, todos eles naquela idade em que ainda podem jogar na base, mas já tem nível e já tem meio que corpo físico ali quase para poder jogar no profissional também. E todos eles sendo muito elogiados por todo mundo que acompanha a base do Fluminense. Tanto o André, né? Não precisa de André Trindade, né? André, não tem outro André. André, Martinelli e o Calegari. Os 3 foram muito elogiados e são tratados dentro do Fluminense, por quem acompanha, como jogadores que vão render vendas milionárias e vai ser o novo volante do Real Madrid. Não necessariamente, mas é o que eu sempre cito, o exemplo clássico para mim é Arouca. O volante que foi titular do Fluminense durante um bom tempo, foi titular do Santos, ganhou a Libertadores, foi titular do Palmeiras, enfim, foi titular por onde passou e foi um grande jogador. Esses 3 têm capacidade para isso e o Fluminense está olhando de novo para um volante em que já passou o seu auge e que seria um gasto mais alto, etc. Não tem a necessidade hoje de contratar um volante. Não tem a necessidade, porque além dos 4 que podem ser revezados ali dentro dos campeonatos que o Fluminense vai jogar, se a gente imaginar que vai precisar de mais jogadores, a gente tem 3 chegando ao final da idade do sub-20 que podem facilmente serem testados no profissional. Ah, mas e se eles não renderem? Tem 3. Se nenhum dos 3 render no primeiro ano de profissional, tinha algum problema com quem estava avaliando a base, né? Para fechar o assunto Richelli, a gente aguarda, né, se o Fluminense vai prosseguir com propostas, se foi só uma sondagem, se vai estar sondando volantes do mercado, né, para contratar, a gente ainda não sabe. Fato passando para outro ponto, mais curto, Nenê, já recuperado, está treinando desde sábado. Nenê teve Covid, né, para quem não sabe, voltou no sábado aos treinamentos. É dúvida para quinta-feira. Eu não tratava tanto como dúvida, mas realmente faz total sentido. Por quê? Porque o Nenê vai treinar sábado, domingo, segunda, terça e quarta. 5 dias. A gente estava reclamando que os jogadores do Fluminense treinaram só 8, 9 dias, né, praticamente, para jogar contra o Volta Redonda. Seria meio que incoerente você pegar o jogador mais velho do elenco e botar ele para jogar um jogo que não tem importância quase nenhuma a fins de tabela, né? Porque esse jogo só vai passar a ter importância se o Flamengo não ganhar o Boa Vista na quarta-feira, porque o Fluminense é praticamente impossível ser eliminado da Taça Rio, e se o Flamengo ganhar do Boa Vista, o Fluminense não passa mais o Flamengo na classificação geral. Botar o jogador mais velho do elenco para jogar essa partida seria meio que desnecessário. Então, assim, até tem um vídeo para soltar hoje mais tarde, já está programado. Eu ia soltar até agora, mas veio essa notícia sobre Richelli e sobre Nenê, de Nenê um pouquinho mais cedo. E eu acabei preferindo soltar esse, depois solto outro, em que eu coloco o Nenê, inclusive, como já dou um spoiler, como titular para quinta-feira. Mas tem essa questão também, caso ele tenha condição de jogo. De qualquer forma, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque isso é extremamente importante pra gente. E, claro, continue acompanhando aqui o Raiz Tricolor, para que, tendo atualizações sobre o caso Richelli, tendo atualizações sobre o caso Nenê ou sobre qualquer outra notícia do Fluminense, a gente possa te atualizar. Ativa o sininho e marca todas as notificações, que aí você garante que você vai receber as notificações aqui do canal, beleza? Likezinho. E comenta aqui o que você acharia do Fluminense contratar Richelli nesse momento. E se o Nenê deveria ou não jogar na quinta-feira. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!